A graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder estar aqui ministrando mais uma vez a palavra de Deus no seu coração. Tenho certeza que a palavra de Deus não volta vazia, antes cumpre o propósito pela qual ela foi liberada, pela qual ela foi designada. E eu tenho certeza que ao ouvir a mensagem, você vai ser aquecido, você vai ser cheio do Espírito, você vai ser cheio de vida. E Deus, de fato, vai fazer o extraordinário, fazer milagres, porque eu tenho certeza do poder que há na palavra de Deus. Palavras são sementes, e essas sementes são poderosas para trabalhar por nós. Não é? Quando nós semeamos, nós damos a oportunidade da semente produzir frutos, e com certeza você vai ver muitos frutos, porque você está sendo semeado pela palavra de Deus. E quando você diz um amém também, você está, na verdade, recebendo, dizendo: eu concordo, eu me aproprio de tudo aquilo que, de fato, Deus tem para mim. Glória a Deus. E vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco nessa palavra. Amém? Pai, nessa hora nós abrimos nosso coração, nossa mente, para ouvirmos da Tua palavra. Que não seja a palavra de um homem, mas seja a palavra do Teu Espírito. Capacita-nos para falarmos da parte do Senhor e sermos edificados em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus por vocês estarem aqui. Vocês têm um dia muito abençoado, cheio do Espírito, cheio de vida, cheio da unção e da graça de Deus. Para alguns aqui estão acordando bem cedo aqui nos Estados Unidos, 5h50 da manhã. Louvado seja Deus por vocês. Aleluia. Porque daqui a pouco também temos oração às 6 no nosso prédio. Aleluia. Daqui a pouco a gente chega lá. E eu gostaria então de compartilhar com vocês hoje a história de um homem chamado Bezalel. Olha o nome, Bezalel. Um pouco diferente, mas é a história daquilo que Deus faz e do propósito que Deus tem ao chamar, ao inspirar pessoas, ao trazer pessoas para um propósito dele. Deus é tremendo, Deus sabe todas as coisas e Deus se move de uma forma gloriosa e poderosa para cumprir o propósito dele. Então eu quero falar sobre Bezalel e gostaria então de ler o texto lá em Êxodo, capítulo 31, versículo 1 ao 6, que diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Olha só, o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores, de trabalhos. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que façam tudo o que tenho ordenado. Esse é o contexto do momento em que Moisés ele está no Monte Sinai. Deus o chama, ele fica ali 40 dias no Monte Sinai. É o lugar onde Deus mostra para ele o tabernáculo, o modelo do tabernáculo. Ontem nós falamos sobre o tabernáculo. Se você não ouviu, eu te desafio realmente a ouvir. Com certeza é a experiência mais gloriosa que o povo poderia ter, de ter o próprio Deus habitando no meio deles. E para nós é maravilhoso, porque o véu agora foi rasgado, nós temos acesso à presença gloriosa do Senhor, no Santo dos Santos. Nós temos um novo e vivo caminho, como diz a palavra de Deus, e agora nós temos acesso não é ao presidente dos Estados Unidos, agora nós temos acesso, na verdade, é a sala do trono do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e mais, nós somos aqueles que temos acesso ao nosso Pai. Oh, isso é poderoso, apenas por sermos filhos, né? Esses dias para trás, né, o Elon Musk estava lá na sala do presidente, ele tem acesso à sala do presidente, mas o filho do Elon Musk também estava lá, um garotinho bem pequenininho, fez um monte de gracinha ali,
Então ele estava também tendo acesso, só pelo fato de ser filho. Então veja, eu vou te dizer, você tem acesso ao seu pai. Então você não precisa temer. Você tem acesso pelo sangue de Jesus, você agora tem acesso, você agora é filho. Filho do Rei dos Reis. Não é de qualquer um, não. É do Senhor dos Senhores. Isso é poderoso. Essa experiência do tabernáculo é a experiência que nós temos acesso à presença gloriosa de Deus. Aleluia. Bom, mas foi o que nós compartilhamos ontem, né? Mas hoje, então, eu quero continuar essa história que Moisés ainda está no monte. E certamente Moisés estava ouvindo tudo isso, estava acontecendo, o que Deus queria fazer ali do tabernáculo, dos móveis, das vestimentas sacerdotais, todas as instruções. Talvez Moisés, que não entendesse muito do assunto, estava talvez preocupado. E agora? Tudo bem, nós temos isso tudo para fazer, mas quem vai fazer? E é o momento então que Deus fala assim, olha, eu chamei pelo nome a Bezalel. Ou seja, eu chamei alguém para cooperar. Moisés, eu estou te dando uma visão, eu estou te dando um propósito, eu estou te dando algo para você liderar esse processo, mas eu vou colocar pessoas ao seu redor que vão contribuir para que a minha vontade seja feita. Então, o Deus que nos chama para uma obra que nós olhamos e parece ser muito maior do que a nossa capacidade, eu quero dizer que Deus também está trabalhando para colocar pessoas ao nosso redor, para nos dar habilidade, ou para cooperar conosco. E Deus vai os encher de habilidade, de inteligência, de conhecimento para o propósito pela qual Deus nos chamou. Então, quando Deus nos chama, quando Deus nos coloca em posições e que parece que ser obras maiores do que a gente pode imaginar, pode ter certeza, Deus também traz pessoas para cooperar conosco, para esse propósito que não é nosso. O propósito é de Deus. Deus é que inclina o nosso coração para algo. Deus que inclina o seu coração para fazer algo. Eu creio que Deus também nos inclina a trabalhar em uma área que vai abençoar a sociedade, que vai abençoar a igreja, que vai abençoar o reino de Deus. Eu não acredito que você está ali nesse trabalho por acaso. Eu creio que Deus te deu um propósito ali. E Deus vai também te capacitar para ser uma bênção para o propósito divino, para o propósito de Deus. E aqui nós vemos então Deus chamando a Bezalel para a obra do tabernáculo. Então quando Deus nos chama, Ele também traz os recursos, seja recursos humanos e seja recursos financeiros. E nós vamos ver nessa história que não foram apenas recursos humanos, foram recursos também financeiros. Então, quando nós estamos debaixo de um propósito, quando nós entendemos pelo qual Deus nos chamou, Deus também vai nos dar uma equipe, Deus vai nos dar um povo com o mesmo coração, com o mesmo propósito, com a mesma disposição mental, com o mesmo parecer. Então eu comecei essas lives, na verdade no ano passado foram 100 dias. Eu louvo a Deus, porque irmãos que estiveram ali comigo foram um estímulo para mim. Foram um motivo pelo qual eu continuei falando, eu tenho irmãos querendo receber da parte de Deus. Então todos estão cooperando para um propósito. E aí desses 100 dias do ano passado, últimos 100 dias, nós fizemos 100 dias de live, né? Alguns estão aqui, lembram disso, né? Saiu esse desejo de escrever 12 livros esse ano, que estou escrevendo, daqui a pouco vai chegar aqui do mês de fevereiro, espero até o último dia vai chegar. Em nome do Senhor Jesus, porque eu estou escrevendo e agora corrigindo, já mandei para a correção e vai diagramar, então vai estar nas suas mãos. Veja, tudo isso está sendo produzido porque Deus trouxe pessoas para cooperar, pessoas que estão juntos, pessoas que estão abraçadas no mesmo propósito. Então a gente vê então aqui Deus trazendo o conhecimento, Deus trazendo a habilidade, não é? Então olha aqui, quando Deus chama Bezalel, Ele então dá ao Bezalel o Espírito de Deus, o Espírito de Deus vem sobre ele e traz a ele habilidade, inteligência e conhecimento. Deixa eu te dizer, não é por acaso que você está nesse propósito que você está. Não é por acaso que Deus te deu esse dom. Não é por acaso que Deus te deu essa habilidade que outros não têm. Você vai ver que nem todos têm as mesmas habilidades. Pessoas têm habilidades diferentes. Isso é o corpo de Deus, né? Nem todos são olhos, nem todos são ouvidos, nem todos são boca. Não é verdade? Cada um tem um papel e um propósito.
E eu vou te dizer, para você entender o seu propósito nessa terra, veja o que Deus está te habilitando, o que Deus está te capacitando, qual é a área que Deus está te movendo a fazer, a estar, entende? A permanecer. Tem áreas que Deus não nos deixa sair, Deus nos coloca ali, porque Ele sabe que ali nós vamos ser úteis, ali nós vamos receber uma habilidade especial, uma inteligência. Eu vou te dizer, Deus vai te dar uma capacidade, Deus vai te dar uma inteligência para um propósito. E presta atenção, tem coisas que você percebe um pouquinho de habilidade, Deus vai ampliar isso de uma forma muito especial. Deus vai fazer com que multiplique a sua capacidade. Você vai, uau, eu estava aqui, mas agora Deus me colocou em outro nível. Para quê? Para o propósito, para o cumprimento do propósito, para aquilo que Deus tem para a sua vida. Então lá no seu trabalho, Deus vai te colocar em outras posições. Deus vai te colocar em destaque, vai te colocar numa capacidade tão grande de fazer, que as pessoas vão perceber, uau, isso aí só pode ser Deus, pode ser algo divino. Pois é a presença de Deus em você, é o Espírito Santo te capacitando, é o Espírito Santo te conduzindo, é o Espírito Santo te dando essa habilidade e essa inteligência. Uau, isso é poderoso, essa é a confiança que você tem. Senhor, o Senhor me plantou nesse trabalho, então eu tenho certeza que eu tenho a inteligência que vem do Senhor. O Senhor me plantou nessa igreja, eu tenho uma inteligência para isso, eu tenho um conhecimento, porque Deus não nos coloca em algo sem nos capacitar. Tanto é que quando Ele mandou os discípulos, não é que, na verdade, eles iriam ser usados pelo Senhor, mas antes disso Ele falou, não, permaneça em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês não podem fazer minha obra sem a minha capacitação. Tanto é que lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, diz assim, mas recebereis poder, que é dínamos, dinamite, é explosivo, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e aí sim sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, antes de Deus levá-los a fazer algo em prol do reino, do propósito de Deus, Deus fez o quê? Os encheu do Espírito. Por isso nós precisamos ser cheios do Espírito todos os dias, porque o Espírito Santo nos dá uma capacidade sobrenatural que nós não temos, um poder para fazer as coisas que Deus nos colocou. Ali na sua casa, Deus te dá habilidade e poder para administrar a sua casa, para cuidar da sua casa, para cuidar da sua família. Ali no seu trabalho, Deus te dá habilidade, Deus te dá inteligência, Deus te dá conhecimento para aquilo que você está ali empenhando na vida da igreja, no ministério, na obra de Deus. Deus te dá habilidade, Deus te dá capacidade. Foi isso que a Bíblia nos diz. Se Deus nos tem colocado num lugar para um propósito, então existe uma capacitação espiritual. Existe uma capacitação e você pode crer nela. Senhor, o Senhor me colocou nessa célula, então eu sou um canal de Deus para abençoar essa célula. Eu sou um líder dessa célula, então o Senhor me dá habilidades. E nas habilidades que eu não tenho, o Senhor vai trazer outras pessoas para cooperar com essa célula. E vamos juntos ver o reino de Deus se expandir, o crescimento, o romper, o avanço dessa obra. É isso que nós cremos. É isso que nós acreditamos. Porque foi isso que Deus fez com Bezalel. E é interessante que não só Bezalel, né? Mas Deus traz ali também por companheiro a Oliabe. É outro nome diferente, né? A Oliabe, né? Parece um amigo nosso que nós temos na nossa igreja, Oliabe, né? A Oliabe, né? Só uma brincadeirinha com o nosso amado irmão. E então a Oliabe é um companheiro que Deus trouxe também para Bezalel. E que Deus também o capacitou. Isso é poderoso. Então veja, quando Deus tem um propósito para algo, Ele vai trazer os recursos humanos. Você sabe, Deus às vezes coloca sonhos maiores que nós. E tem que ser mesmo, porque não somos nós mesmos, é o Senhor, não é verdade? Então Deus também vai trazer pessoas perto de você que vão cooperar com esse propósito, com aquilo que Deus está te chamando, para o sonho que Deus está colocando no seu coração. Não se preocupe, fala, Deus, então, cadê aquelas pessoas que o Senhor vai capacitar para estar também comigo, ombreando nesse propósito, nesse chamado, naquilo que o Senhor tem para realizar, não é? Então, eu quero dizer algo para você, o Deus que chama e o Deus que não tem uma vontade a realizar, ele também capacita. A Bíblia diz lá em Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua em vós
tanto querer, quando Deus te dá um desejo, eu preciso fazer algo, eu preciso estar nessa direção, eu preciso estar agindo nesse caminho. Às vezes Deus está te dando um desejo de empreender, de abrir uma empresa. Então Deus é aquele que te leva para um propósito. Então é Deus quem efetua em vós tanto querer como o realizar, ou seja, tanto aquele que chama é aquele também que capacita, é aquele que dá as condições, segundo a sua boa vontade. Olha que precioso. Então, se Deus te colocou num projeto, num propósito, então creia, Deus também fará por meio de você. Deus vai te usar de uma maneira poderosa e gloriosa. Prepare-se, apenas fala, Senhor, o Senhor me colocou aqui, então me usa. Então, seja o Senhor através de mim. Em 1 João 2,20 diz assim: e vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Então vós possuís unção. Unção é habilidade que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Então unção é habilidade. É aquela capacidade que nós não temos em nós mesmos, mas Deus nos dá para um propósito, né? E é interessante que a Bíblia também diz que Bezalel também ensinou a outros. Lá em Êxodo 35, 34 diz: também lhes dispôs o coração para ensinar a outro, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Então, Deus nos deu capacidade para quê? Para ensinar, para transmitir a outros. Então, o que Deus tem te dado não é só para você, é para ensinar a outros, para passar a outros. Porque eu tenho certeza que essa habilidade, esse talento que Deus colocou nas suas mãos é para ser multiplicado. Aquilo que Deus te deu é para que outros sejam também abençoados, para que outros também aprendam, para que outros também recebam, para que outros possam realmente ser habilitados como Deus tem te habilitado. Então, o que Deus coloca nas suas mãos é também para ser multiplicado. Mas é interessante que nesse projeto aqui, que Deus deu para Moisés, precisava de recursos humanos, como Deus deu, mas também precisava de recursos financeiros. E Deus deu. Você sabe, o povo do Egito, antes de sair, o povo de Israel do Egito, né? Antes de sair do Egito, eles então foram na casa dos egípcios e pediram ouro, prata, tudo quanto é coisa preciosa, e eles deram. Então eles saíram ali com os despojos. E então nesse momento, para esse momento justamente do tabernáculo, porque eu sei que Deus nos dá recursos também financeiros para um propósito também, de abençoar o reino de Deus. E aqui nós vemos que Moisés então pede para que o povo traga esses materiais de ouro, prata e do que eles tinham, peles de animais, para fazer todo o tabernáculo. E olha o que a Bíblia diz, Êxodo 35, 20. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todos os seus serviços, para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Veja que até o dispor do coração para contribuir veio do Senhor. Então Deus vai também colocar pessoas dispostas a cooperar com o chamado que Deus tem para você. Aquilo que é necessário para o propósito de Deus se cumprir na sua vida, Deus vai colocar nas suas mãos. Deus vai dispor o coração de pessoas, Deus vai mover, Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem, para o propósito dele, para que aquilo que se cumpra. Então, todos os recursos necessários para a vontade de Deus, para que você faça, então eu tenho certeza que Deus vai colocar nas suas mãos. O propósito de cuidar da sua família, o propósito de edificar a igreja, o propósito de espalhar o evangelho, todas as coisas virão ao seu tempo, para o propósito que Deus tem para a sua vida. E veja, eles receberam tanto, mas tanto, a oferta, que teve um momento que Moisés falou assim, tá bom, chega, já tenho mais do que suficiente, já tem além do necessário. Uau, que mover que Deus trouxe, porque quando Deus move na generosidade, as pessoas se inclinam de uma forma muito poderosa para cooperar em nome de Jesus. E assim também foi no livro de Atos, né?
E lá em Atos 2:45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Veja, havia um mover de generosidade. Quando há um propósito, há também pessoas, há também recursos financeiros. E eu creio nisso, eu creio na obra que é divina e que Deus está cuidando de você, de sua casa, está cuidando do ministério que Deus confiou a você. Em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar? Vamos pedir para que o Espírito Santo nos encha de toda essa habilidade de conhecimento, assim como encheu Bezalel. Possamos também ser cheios de habilidade para o propósito que Ele tem para nós, em nome de Jesus. Pai, nessa hora nós apenas nos rendemos a Ti e reconhecemos que tudo vem do Senhor. Toda capacidade, toda habilidade, toda inteligência vem de Ti. Nós Te louvamos porque Tua palavra não volta vazia, antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi liberada. Por isso nós cremos no poder da Tua palavra e cremos que o Senhor é quem nos habilita para o propósito que tem para nós. Pai, eu quero declarar também hoje cura para aqueles que estão enfermos, quero declarar milagres financeiros, eu quero declarar restauração de casamentos, eu quero declarar muita unção, muita vida, muita graça no ministério que o Senhor tem para a vida de cada um, no propósito que o Senhor tem para cada um, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Eu quero dizer também que Deus é o Deus que faz causas impossíveis se tornarem possíveis. Nós estamos em 21 dias de jejum, nesses dias, crendo por coisas impossíveis. Eu creio que Deus fará coisas impossíveis. Agora mesmo nós estamos indo orar ali no nosso prédio, porque nós cremos que Deus faz coisas impossíveis nas nossas vidas. E você vai ver isso na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Minha esposa já disse amém aqui, já está indo comigo também. Vai ser uma grande bênção orarmos. E vamos orar por vocês, tá bom? Para que vocês vejam milagres. Aquilo que vocês não podem fazer, Deus fará de uma maneira gloriosa e poderosa. Em nome do Senhor Jesus, tenha um final de semana muito abençoado, cheio do Espírito Santo, e estaremos de volta aqui segunda, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Amém? Grande abraço a vocês.